Olá, boa noite. Vou apresentar aqui o trabalho de análise estereoquímica de 1,4-diopiridina. Eu, esse trabalho está sendo apresentado por Leonardo Santana Codolino Nunes e é para o professor Dr. Paulo Ribeiro. Esse trabalho eu até apresentar antes, só que eu estou de Covid ainda. Desculpa a minha voz se ela não está muito boa, mas estava bem pior ainda. Estava bem travando a garganta, então espero que dê pelo menos para entender, apesar de tudo. Então, resumidamente, as didopiridinas são substâncias heterocíclicas com grande importância farmacológicas. Essas substâncias são muito importantes porque em diversos momentos elas são utilizadas para tratar Alzheimer, antioxidante, antihipertensivo. Então elas possuem grande aplicabilidade na indústria farmacológica. A partir da década de 70, ela se tornou bem interessante quando se descobriu que elas conseguiam ser aplicadas em doenças cardiovasculares. E aí, com isso, né, tornou as substâncias, de certa forma, bem interessante a sua síntese e o estudo referente os seus derivados. Né? Então, são reações simples que conseguem obter diversos derivados diferentes. E o teste desses derivados é importante para avaliar, né, se ocorre uma melhora ou uma piora, né, na questão farmacológica. Aí a grande importância dessas substâncias é por causa da semelhança com o NADPH. E além disso, ela tem um processo, né, de formação de anel piridínico, que o torna bem interessante mesmo. E devido a algumas características, né, demonstra potencial antioxidante, sendo muito importante para a redução de espécies reativas de oxigênio em sistemas biológicos e até aplicações tecnológicas como redução de alceno. Então, são substâncias muito importantes para serem estudadas. A primeira síntese foi realizada em 1872 por Arthur Rudolf Hertz. Ele nasceu na Alemanha, né, em 1857 e morreu também na Alemanha em 1935, através de uma reação de multicomponente, né, que a gente denomina como MCRS. Recebeu uma grande atenção e foi utilizado em diversas sínteses de compostos heterociclos bioativos de elevada variedade de produção. Essas reações multicomponentes, não existe somente essa reação de Hunt, existem diversas, né? Hunt foi um dos pioneiros a realizar sínteses multicomponentes, mas de certa forma, né, essa reação dele se tornou muito importante somente 100 anos depois que ocorreu a sua primeira síntese. Um dos fatos interessantes dessas reações é que você não precisa ficar isolando os subprodutos para reagir com outros reagentes, então praticamente se coloca uma reação lá para ocorrer e os próprios é, subprodutos reagem entre si até formar os produtos finais, né? E isso torna o processo muito mais simples e com economia atômica e de tempo e até uma convergência e a operação é muito simples e de única etapa. Então é muito interessante esse tipo de reação. É, Aqui temos, né, uma reação típica de Hunt, no qual a gente tem uma amina que reage com beta-cetoéster, né, e reage também com um aldeído. Então, essa reação geralmente ocorre em álcool e refluxo. Então, estudos são realizados a fim de diminuir o tempo, otimizar os rendimentos, avaliar catalisadores, avaliar o papel, né, farmacológico dos produtos. Então, muitas coisas têm de valioso, né, na síntese dessas substâncias.
e principalmente porque em 1980 descobriu-se, né, que aldeídos aromáticos são agentes bloqueadores de canal de cálcio, portanto se tornaram drogas valorosas para doenças cardiovasculares e efeitos úteis na angina e hipertensão. Então a gente consegue ver a tal importância dessas substâncias. Em resumo, a síntese Hunt, a gente tem uma mina reagindo com, por exemplo, no meu caso, a gente usa muito acetato de etila, né? E com, por exemplo, pode ser o formol, benzaldeído, anisaldeído. A depender da substância que aldeído que você queira usar, a gente vai ter uma estrutura diferente no final. Então, o importante é, né, que tem esses grupos funcionais e através desses grupos funcionais a gente vai poder formar cadeias diferentes. Então, uma coisa interessante da síntese Hunt é que ela, como subproduto, né, ela forma inicialmente uma alfa-beta de carbonila insaturada, chalcona, né? E uma enaminona, né, que é essa número 2. E a partir dela, então, ocorre a heterociclização e a clivagem aquosa, né? Esqueci, botei em inglês sem querer, mas... diversas evidências e fatos para a reação preliminar formam uma chalcona indica essa rota. Então, diversos artigos indicam que ocorre sim essa rota, né, de síntese, e essa reação a gente vai analisar que ocorre através de uma condensação de quinovelágio para formar o produto 4, que reage com a enamina, esta através da adição de Michael, para formar o 7, e com a transferência de prótons e formação de enaminas intramolecular forma o 9. E aí ocorre desidrogenação e dessa forma a gente obtém o produto final, a piridina. É importante ressaltar que essa reação é tão importante que a gente não precisa obrigatoriamente formar a piridina. Os subprodutos dessa reação são importantes. A gente consegue isolar esses subprodutos e obter, né, as substâncias de interesse, né? No meu caso, seria as didapiridinas, que é o que a gente encontra, né, no 9 aí. Então, temos também a importância, né, da sua síntese, é a variedade de compostos químicos e usos medicinais. Compostos contendo polihidroquilonina e Scanford são importantes classes de nitrogênios heterocíclicos. Possuem uma alta aplicabilidade em atividades que incluem vasodilatador, hepatoprotetor, antitumor, antidiabético e habilidade de modular o canal de cálcio. Então, só para complementar, né, tudo que eu falei antes referente à sua importância. Aqui a gente tem alguns exemplos de substâncias comercialmente utilizadas que tem grande aplicabilidade farmacológica, né? Temos a amilodipina, no qual a gente tem um anel, um 4 de idopiridino, e a gente consegue ver que não existe uma certa... se a gente pegar, por exemplo, aqui e dividir ao meio, a gente não tem do lado direito e do lado esquerdo estruturas semelhantes, como em diversos outros casos de idopiridina. A gente vê que eles são assimétricos e dessa forma a gente não consegue obter uma substância simétrica e com isso não existe um ângulo nem um ponto de simetria. Então é importante ressaltar, né, que essa estrutura aí a gente não consegue obter uma simetria e de certa forma também vai ter, devido a isso, né, alguns fatores que vão induzir as questões de estereoquímicas, né, que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, irei aprofundar principalmente nesse primeiro exemplo, mas bora ver aqui os outros exemplos aqui, né? Então, a gente percebe que o cloro que está ligado no anel aromático é um cloro que está em orto, né? Então, esse cloro que está em orto, como é um átomo um pouco volumoso,
é interessante analisar se não existe um certo impedimento entre ele, né, e a carbonila que está ligada aqui nessa região aqui, né? Então temos uma carbonila aqui e o cloro. Então a gente pode ter, né, nesse caso, uma certa impedimento na rotação, né, do eixo do hidrogênio e do anel aromático. A gente percebe também que nesse caso a gente tem até caso tenha esse impedimento, a gente vai ter sim um carbono quiral. E aí com isso, né, apoiado também com a questão que ele não é simétrico, então indica ainda mais essa existência da quiralidade. Analisando a outra estrutura, a gente percebe, né, que aqui a gente também tem uma certa... não existe um eixo de simetria e também, consequentemente, a gente não vai ter um ponto de simetria nessa estrutura, né? Percebemos que essa região, assim como nos anéis de hidropiridina, a gente vai ter uma certa planaridade na região que é entre a carbonila, as insaturações, a não ser, né, esses carbonos sp3, que vão sair um pouquinho dessa planaridade, mas uma parte da estrutura ela é meio que reta. A gente vai até ver isso daqui a pouco. E isso aqui é uma coisa bem interessante de se analisar. E aí a gente tem outros exemplos, a israpidina, a lacidipina, né, desculpa, nicardipina, nitrendipina e a nifedipina. Então são todas de hidropiridinas e existem, né, substituições nas ligações nela, mas a base, né, a parte central dela, você percebe que elas tentam, né, se manter esse anel, né, que se por acaso a gente desidrogenar, a gente vai obter a piridina, né? Por isso que essas estruturas são muito importantes, né? Então a gente pode ver, né, que em alguns casos a gente tem substituições no anel aromático em orto e outros a gente tem meta, né, também. E a gente, por enquanto, não existe, né, em para, né, mas em orto, aqui nesses casos, né, existe muitos substituições no anel aromático, no orto e meta, né? Então, temos até grupos nitro, né, ligados, no caso da nicardipina e nitrendipina, né? Então, além do nifedipina, a gente tem também grupos nitros, né? Grupos nitros, eles são grupos bem até interessantes serem analisados nesses casos, porque o nitrogênio está ligado a dois oxigênios, né? E eles têm uma certa ressonância entre si. E aí faz com que o carbono que está ligado a esse nitrogênio ele tem uma característica muito singular, desculpa. Então é interessante fazer uma análise, né, bem estrutural, até para ver se a questão da ressonância mesmo que existe nesse grupo nitro. Aqui a gente passando, né, para a parte que eu irei aprofundar, que é o primeiro exemplo, né, a alodipina. Então, se tiver interesse, qualquer coisa, eu faço análise, né, dos outros com mais calma. Mas, de certa forma, né, o primeiro tem algumas mudanças em relação aos outros, mas deve servir, né, para entender um pouquinho da estrutura base das didropiridinas. Então, primeiramente, né, a amilodipina é uma substância, né, que o princípio ativo do medicamento é o basilato de amlodipino. Interfere no movimento de caço para dentro das células cardíacas e da musculatura dos vasos sanguíneos.
Então, ela vai relaxar os vasos sanguíneos que irrigam o coração e o resto do corpo, aumentando a quantidade de sangue e oxigênio para o coração, e assim reduzindo a sua carga de trabalho, permite que o sangue passe através dele com mais facilidade. Então, interessante desse medicamento, né, para o tratamento dessas doenças cardiovasculares. A gente analisando a estrutura dela, né, a gente encontra dois possíveis isômeros, né? Então, esse isômero óptico, nesse aspecto aí, temos o sal S-anlodipino e o sal R-anlodipino. Então, esse X quer dizer que tem um halogênio ligado ao nitrogênio. Geralmente, para a gente isolar essas hidropiridinas, como eu realizei algumas vezes, né? A gente adicionando um ácido, por exemplo, eu adicionava muito, em alguns testes, eu adicionei o cloro, ácido clorídrico, né? E o sal meio que precipitava lá, né? E a gente conseguia isolar bem mais facilmente. Então, em alguns casos, para isolar essas substâncias químicas, a gente adicionando o sal, a gente forma um sal, e esse sal, né, ele meio que interage com a água e depois a gente, através de uma neutralização, a gente consegue obter novamente a substância, né, de forma adequada. Então, atualmente eu estou fazendo uma análise para avaliar, né, a não necessidade de utilizar ácidos, porque a questão da química verde, né, trabalhar com substâncias mais simples e possível. Então, atualmente estou conseguindo sintetizar, isolar, utilizando, né, só água e álcool de uma maneira mais quimicamente correta, né, mais limpa, né. Então, evitando utilizar o ácido, mas nesse caso aí a gente consegue ver, né, que a gente pode ter, né, substâncias de, é, de hidropiridina, né, que a gente pode obter através da reação de ácido com o grupo nitrogênio. Porque, afinal, né, o nitrogênio ele tem os pares de eletronoligantes, né, e esses pares de eletronoligantes muitas vezes interagem com os grupos que necessitam desses elétrons, né, então os halogênios. Vou considerar, né, nesse caso, como o X o cloro, e essa estrutura aqui a gente consegue ver o S-amilodipina. Eu deixei à esquerda o desenho da estrutura e na direita a desenho, né, espacial dessa estrutura. Então, como eu tinha comentado, a gente percebe que uma certa planaridade na parte central da estrutura e ao passar do tempo a gente consegue ver os outros carbonos, né, de hibridação sp3 fazerem as devidas rotações nos seus próprios eixos e assim dessa forma acabar, né, não sendo também, né, e pela própria geometria não são planares. Podemos analisar também que, como eu tinha comentado antes, o cloro ele é um grupo muito volumoso e muitas vezes ele pode sofrer um certo impedimento estérico ali no, no na carbonila e impedindo, né, a livre rotação e fazendo com que a gente tenha, né, uma estrutura mais rígida e que a gente consiga separar esse S e o R da forma, é, da forma adequada. Para analisar a estrutura e saber se ela é S ou se ela é R, a gente tem que analisar os grupos ligantes, né, nesse carbono aqui. Então, aqui a gente tem o carbono quiral. A gente vai ter que fazer uma análise para ver quais são os grupos, né, de preferências. E através disso a gente percebe, né, que vamos ter uma rotação que aqui vai ficar dessa forma, vai ser
primeiro, né? Segundo e aqui o terceiro. Olhando do lado que não deveria, né, a gente imaginaria que seria uma rotação de horário. Só que, na verdade, a gente tem que enxergar de lá para cá, ó. Então, a gente tem que enxergar lá do outro lado para cá, porque a gente tem que botar esse hidrogênio, que é o último grupo, né, que é o 4, para trás. Então, a gente tem que sempre procurar enxergar o hidrogênio para trás. Quando a gente faz esse movimento para identificar e ver a estrutura, a gente consegue perceber que, olhando de lá para cá, a gente vai ter uma rotação não no sentido horário, mas sim no sentido anti-horário. Isso explica também o motivo dele ser o S, né? E quando a gente for ver o outro caso, a gente vai ver uma rotação no sentido horário. Mas por hora a gente consegue identificar, né, que essa estrutura aí ocorre no sentido anti-horário, porque a gente tem que enxergar como se fosse atrás da tela do computador para o lado de fora, né, que é as pessoas que a gente olha a tela do computador. Então, precisa a gente fazer o movimento, girar, fazer uma rotação, né, pelo menos de 180 graus, para poder fazer a análise adequada dessa estrutura. Então, também aqui a gente consegue perceber, né, o grande volume do cloro. Então, grupos muito volumosos que estão em orto, muitas vezes nessa estrutura pode provocar um certo impedimento estérico. Então, a gente sempre analisa essa estrutura e vê quais são os grupos que estão presentes em orto, a fim de avaliar a possibilidade ou não de impedimento estérico aí, tá certo? Então, é uma coisa muito importante de ser vista. Até o programa, quando faz a, a estrutura e organiza automático, e você nem enxerga aqui o cloro que está atrás, porque ele mesmo interpreta que esse cloro está atrás da carbonila e aí impede essa livre rotação aí. E a rotação pode ocorrer tanto de um lado, né, e quanto do outro. Então tem duas cabininhas de um lado, tanto do outro. Então a gente percebe que não é algo que vai rodar para o outro lado, não. É algo que acaba ficando bem fixo aí, tá certo? Analisando o próximo slide, pedir para o programa fazer uma distribuição de números, né, aí, a fim de a gente poder analisar e ver as questões, né, relacionadas da estereoquímica da estrutura. Então, como eu tinha comentado antes, não possui um eixo nem um ponto de simetria a estrutura. O carbono 4, como eu tinha comentado antes, é um carbono quiral. Carbono 15, 7 e 10, eles são proquirais. Por que eles são proquirais? Se a gente substituir um deles por um deutério, a gente percebe que vai ter a formação de uma quiralidade. Então, a depender do substituinte que a gente coloque, a gente vai formar pontos quirais aí, uns carbonos quirais. Então, por isso que essas substâncias acabam, né, devido a serem proquirais, muitas vezes tendo alguns comportamentos, uma formação de duplo, tripleto, entre outras coisas que é bem comum nessas estruturas de um 4-diodopiridina. Então, diversas amostras que a gente obtém, né, a gente percebe a formação desses carbonos proquirais. O cloro 27 é volumoso e possui impedimento de rotação devido à carbonila, né? O sentido do giro do carbono quiral é 17, 3 e 5 é anti-horário, implicando na isomeria óptica S, né?
Então a gente percebe que a rotação, né, vai ser relacionada de cima para baixo, né? E aí dessa forma a gente obtém uma rotação que, se a gente olhar do lado contrário, né, é anti-horária, mas se a gente botar um espelho a gente vê que na verdade ela é anti-horária, né? Então também a gente percebe isso dessa forma. Quando é o R, percebe-se que o hidrogênio fica para trás e o anel aromático, né, fica para frente, né? Então, dessa forma fica bem mais fácil e evidente a gente ver que a rotação, nesse caso aqui, né, a gente vai considerar aqui como grupo 1 de prioridade, grupo 2 de prioridade, grupo 3 de prioridade e o hidrogênio como grupo 4. Então a rotação nesse caso, né, vai ser, né, uma rotação no sentido horário, né? Então a gente percebe que a gente consegue obter uma rotação horária e, sendo assim, a gente tem uma isomeria óptica, né, no qual essa substância ela é R. Então, pela imagem aí também a gente consegue perceber que o hidrogênio está para frente, né? Então até o cloro acabou indo para frente da carbonila, né? Então a gente percebe que nessa estrutura o cloro está lá, né? Tá na superfície à frente dessa questão da parte central de hidropiridina. E também, né, a gente consegue perceber que esses carbonos aqui, né, como eu tinha comentado antes, se eu substituir aqui com, por exemplo, um hidrogênio deutério, a gente vai ter, né, a formação de um carbono quiral. Então, por que a gente vai ter a formação de carbono quiral? Porque aqui a gente vai ter uma cadeia grande, ali a gente vai ter uma cadeia pequena, e ali atrás a gente vai ter o hidrogênio, e aqui a gente vai ter um deutério. Então a gente vai ter 4 ligantes diferentes, e dessa forma a gente acaba formando, nesse caso, um carbono quiral. Por isso que a gente denomina esses carbonos aqui como carbonos pró-quirais, tá certo? Então, devido a essa questão, porque quando a gente substituir qualquer um deles, a gente vai ter a formação de pontos quirais. Então, a gente consegue analisar aqui que não possui nem eixo, nem ponto de simetria, essa estrutura. Carbono 4 é quiral, né? 15, 7 e 10 são proquirais. E o carbono 27 é volumoso e possui impedimento estérico devido à carbonila, como eu tinha comentado antes. E o sentido do giro do carbono quiral é 17, 3 e 5 é horário, implicando em isomeria óptica R, né? Então a gente consegue avaliar que aqui a gente vai ter essa isomeria óptica aqui. O RMN, né? Analisando o RMN dessa estrutura, eu cortei, né, só a parte do lado esquerdo dela para fazer a análise. O carbono da carbonila possui uma geometria trigonal plana e hibridação sp2, enquanto o carbono 25 possui geometria tetaédrica e hibridação sp3. A gente consegue ver, né, que essa região vai ter esses carbonos aí e vai ter, né, hibridações diferentes. O carbono 25 está ligado ao elemento retirador de elétron, que afeta o comportamento dos hidrogênios no campo magnético de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. O que isso significa o quê? Que a gente vai ter, nesse caso aí, só um pico no RMN. E esse pico vai estar relacionado a uma metila, e essa metila ela vai estar em um campo desblindado. Por que ela vai estar em um campo desblindado? Porque ela está próxima de um oxigênio, que é um grupo retirador
de elétrons. Sendo assim, em vez da metila, que normalmente a gente pode encontrar em 0,8 e 1,3, né? A gente vai encontrar ela em 3,5. Então, isso se deve a que ela está, né, próxima a um oxigênio, né? Está ligada diretamente a um oxigênio. Em relação ao carbono 23, a gente vai ter um carbono 13, né, de uma carbonila diéster que vai estar por volta de 170 ppm. Então, a gente percebe, né, que as carbonilas do carbono 13 acaba sendo bem elevada, né? Então é uma coisa bem interessante. As análises mais aprofundadas de RMN, eu fiz até um vídeo para mandei para a professora. Caso o senhor tenha interesse, eu tenho um outro vídeo que aborda detalhadamente todas essas questões de valores de pico, tanto de infravermelho, quanto de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, quanto de carbono 13. Então, qualquer coisa vai estar até aí do lado, né, no meu canal. Então, se o senhor tiver interesse, né, eu aprofundo bastante essa parte lá. Como aqui o meu foco é mais na estereoquímica, né, então estou tentando analisar a estereoquímica e aplicar um pouquinho na parte de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Então, na carbonila 13, temos também a geometria hibridação típica, porém ligada ao oxigênio 14, temos um CH2CH3. Então, diferente do outro, do outro só tinha uma metila e a gente tem um CH2 e um CH3. O fato de ter um CH2 ligado ao oxigênio, que é o grupo retirador de elétrons, faz com que o deslocamento químico dele aumente. Que naquele caso anterior era de 3,5, nesse caso passou para 4,2. Então, aí muitas vezes quando a gente vai analisar a estrutura, né, de ressonância magnética nuclear, meus cachorrinhos fazendo uma zoadinha aqui. Ô mocinha, vai morder ali, vai. Então, se for fazer uma análise aprofundada, às vezes o próprio valor de deslocamento indica qual é o grupo que está ligado a esse oxigênio nesses casos aí dessas substâncias. Então, percebendo a formação de um carbono quiral, porém substituir um desse hidrogênio por metila não torna quiral. Esse fenômeno faz com que o carbono 15 seja um duplo quarteto, né? Tá. Então, desculpa, aqui não é quiral, é proquiral, né? Então, a gente tem a formação de um carbono proquiral aqui no 15, porque quando a gente substitui esse hidrogênio por um hidrogênio deutério, a gente vai ter formação de 4 ligações diferentes. Só que, se a gente substituir esse hidrogênio por uma metila, não vai formar um quiral. Tem que ser um grupo que é diferente ou da metila, ou de hidrogênio, ou do outra parte da cadeia. Então é interessante analisar isso, porque não é porque é proquiral que vai formar especificamente um carbono quiral. A gente analisando aqui, substituindo hidrogênio do carbono 7, 9 e 10, também por deutérios, percebemos a formação da proquiralidade, né? Então, a formação de carbonos quirais. Então, eles são proquirais. Por esse fato, o 7 se torna um dupleto germinal, o 9 e o 10 se tornam um duplo tripleto, e a presença de grupos retiradores de elétrons, alfa e beta, desvindam os hidrogênios deles, sendo, portanto, mais sensíveis ao efeito do campo magnético. Consequentemente, tendo deslocamento entre 3,5 e 4,8. Então, a gente consegue analisar que, devido a essas questões estruturais, a gente vai ter, né, comportamentos no HRMN diferentes. E na questão do centro, a gente vai ter a
formação, né, do anel de um 4-diidropiridina, não possui hidrogênio ligado ao carbono 6, 5, 3 e 2, então a gente consegue ver pelo carbono 13 a existência de diversos carbonos sem estar hidrogenados. E o carbono 4 é um carbono quiral, que em caso de falta de eixo de simetria ou impedimento estérico de ligante, na posição orto do carbono ligado a 4, a gente acaba tendo, né, a formação desse R e desse S. Em alguns casos a gente não tem a formação do RS, então não é obrigatoriamente todos os casos que vão ter esses carbonos com isomeria, tá certo? Também temos o anel, né, que está ligado ali. A gente tem um anel de substituído, eles estão em ambientes químicos diferentes, o hidrogênio 22 acopla J3 com 21, J4 com hidrogênio 20 e J5 com carbono 19. Isso ocorre devido a possuírem ligações biplanares, possuindo uma sobreposição de orbitais ligantes e antiligantes do carbono 1 e do hidrogênio 1, né? E do carbono 13. Então, essa questão de ter até J5 só ocorre em compostos planares, como no caso de anéis aromáticos, ou quando você tem muitas ligações duplas, né, próximas uma das outras. Então, nesses casos aí, né, a gente consegue obter, sim, né, a formação de acoplamentos de J5. Lembrando que o J3, né, o valor de deslocamento sempre é um pouquinho maior do que de J4, ou desculpa, a constante de acoplamento de J3 geralmente é sempre maior do que a de J4 e também é maior do que a de J5. Então, em muitos casos a gente vai ver o J5 como 0, o J4 como 2 Hz e o J3 por volta de 6 Hz. Então a gente consegue até diferenciar através dos valores, né, de Hz, se é um acoplamento J3, J4 ou J5. Aí tá as referências do trabalho, né, que eu utilizei. Claro, existe até várias outras, mas aí foi alguns dos artigos, né, que eu achei interessante, tá certo? Espero que tenha sido uma boa apresentação, que dê para ouvir minha voz direitinho, porque o fato da Covid minha voz fica bem ruinzinha, né? Mas, de qualquer sorte, eu vou mandar depois toda a parte de papel documental, né, para o senhor. Espero que tenha uma boa noite e até.